Gente amada do Senhor, graça e paz da parte de Cristo seja derramada sobre sua vida, sobre sua família. Nós somos da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, mais essa quarta-feira que o Senhor está nos dando, dia 5 de agosto, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus e nós temos já iniciado nas últimas 4 quartas-feiras um estudo, uma nova série especial sobre do orgulho à humildade. E eu quero louvar ao Senhor essa oportunidade de estarmos aqui, continuando de maneira online. Agora, queridos, nossos estudos de quarta-feira aqui na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, bem como os cultos matutinos de domingo às 9 da manhã e a escola dominical, ainda continuam tudo isso de maneira online, né? Somente pela internet. A nossa volta presencial se deu no domingo passado apenas no culto vespertino. E os membros da igreja já sabem que com toda essa pandemia estamos obedecendo a riscos, cuidados e as determinações municipais e, portanto, com espaço restrito, para que você tenha aí o espacejamento e toda a segurança, estamos com uma ocupação de 80 lugares nos cultos vespertinos, portanto às 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Você precisa fazer o seu cadastro, não é? Os membros já sabem, nós depois partilhamos isso com visitantes que têm se ligado à nossa igreja, evidentemente visitantes aqui da região, do Alto Tietê, principalmente da cidade de Suzano, onde nós estamos. E, portanto, se você se cadastra, automaticamente a vaga é garantida para você vir. É claro que, conforme as limitações, pessoas mais idosas, acima de 60 anos, crianças abaixo de 13 anos, irmãs grávidas e pessoas com qualquer tipo de comorbidade, convém não vir. Evidentemente, os demais que não estejam nesse chamado grupo de risco podem vir e eu incentivo você a isso, ok? Porque a nossa igreja tem tomado todos os cuidados. Contudo, é o único trabalho presencial que a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano voltou a ter. Todos os demais encontros, as maravilhosas reuniões de oração, grupos nos lares, trabalhos das sociedades internas, na medida do possível temos adaptado muitos dos trabalhos de maneira online, com lives, via internet. Ok? Continuamos assim, orando, e é o que nós vamos fazer agora no início desse estudo, rogando que o nosso Deus tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia do mundo e, de fato, ou ele determine uma cura via uma vacina eficaz, ou ele retire a pandemia, ou, com certeza, o nosso Deus não desamparará nenhum do seu povo em como vamos viver nessa situação. E confiado no Deus soberano, quero convidar você a nós intercedermos nesse momento e, antes da intercessão, dar as boas-vindas também aos visitantes que se ligam conosco através do canal do youtube.ipos.org.br. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Ó Senhor, nessa noite de quarta-feira, nós nos alegramos por Tua bondade. A vida, o Senhor nos fez ser ela renovada nesse dia. Por isso conseguimos acordar de manhã e realizarmos todas as coisas até o presente momento desse dia. Louvamos o Teu nome pelo ar que respiramos, pelas condições que o Senhor nos deu, louvamos o Teu nome porque temos acesso aqui via internet, porque podemos abrir a Tua palavra, porque podemos Te cultuar livremente, Senhor. Te louvamos porque o nosso país ainda, ó Deus, tem sido bondosamente preservado por Ti para não ocorrer perseguição religiosa, de uma forma que nos impeça, ó Deus, de cultuar e testemunhar. Sabemos que toda essa situação da pandemia parece, ó Deus, uma limitação, mas nós confiamos em Ti.
E tu és o mesmo Deus que fez céus e terra, é o mesmo Deus que está comandando, controlando e sabe muito bem o porquê de toda esta pandemia. Confiamos em Ti e, gratos por podermos estudar a Tua palavra, te pedimos, como sempre, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, faz-nos viver a Tua palavra, porque não existe nenhum outro conjunto de mandamentos, regras e normas que de fato nos abençoam, moldam a nossa vida e, portanto, nos ensinam a amar a Ti e viver conforme o Teu agrado, aquilo que Te agrada, se não são as ordens perfeitas e plenas da Tua Santa Palavra. Queremos viver por elas, queremos ser transformados por elas. Queremos rogar que o Senhor trate nossos pecados, nossos erros, nossas mazelas. Molda-nos, é nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos com muitas adaptações e mudanças aqui em nossa igreja, enquanto a totalidade do nosso espaço não está sendo ocupado. Algumas pequenas reformas e principalmente para a melhora aqui da transmissão, da comunicação, para que a palavra de Deus chegue até você. E, portanto, hoje estamos com uma pequena dificuldade de estar projetando para você os slides, como a gente gosta de fazer, principalmente nos estudos de quarta-feira, mas isso não impedirá de podermos, pelo menos, projetar a palavra de Deus no momento oportuno, ok? Então, como nós dependemos do Espírito Santo e não é os slides de uma apresentação que farão a diferença para nós, e como já oramos por isso, eu quero pedir que você já deixe a palavra de Deus aí separada, se você não fez, para nós podermos utilizar e aprender dela. Muito bem, como nós já há 4 quartas-feiras, essa, portanto, é a quinta, o nosso quinto estudo, quinta parte, sobre o estudo do orgulho à humildade. Eu quero fazer uma relembrança, porque os nossos seminaristas, graças a Deus, Deus os abençoou, o seminarista Vinícius, o seminarista Everson, que tiveram nas últimas quartas-feiras, as últimas 2 quartas-feiras, lecionando aqui a palavra de Deus nesse tema. Eles abordaram, seguindo principalmente o roteiro do livro Humildade, que saiu pela editora Fiel, do C.J. Mahane. E eu estou utilizando, além desse livro, também como base, os estudos do Dr. Stuart Scott, que é exatamente o nome do livro é Do Orgulho à Humildade. E fazendo uma ponte do resumo do que os irmãos já viram nas últimas quartas-feiras, com aquilo que eu já também mencionei, um ponto importantíssimo é enquanto nós entendemos, ou como, na verdade, nós entendemos o que significa humildade. Vamos apenas relembrar que não é algo que atrai o nosso mundo caído em pecado, o nosso mundo onde quanto mais você pode se exaltar e mostrar a sua independência, melhor. Porém, isso é exatamente fruto, tendo como essência, como raiz, o orgulho, a exaltação, a busca de uma independência de tudo e de todos e, portanto, ou especialmente, uma independência de Deus. Biblicamente, isso é impossível. Nós só estamos vivos, a existência do planeta, do universo, se dá por conta da ação do nosso Deus. E se Ele não determina a sua misericórdia sobre todos, ninguém se estabelece. Mas somente quando você recebe a revelação clara pela palavra de Deus, de quem Deus é e de quem você é, aí você compreende a necessidade de que não temos texto conhecido e é ele que aponta para nós o objetivo da nossa conversão. Por que Deus salva pecadores? Qual é o resumo do objetivo do plano de Deus para aqueles que antes eram pecadores, aqueles que estavam perdidos, como agora nós vivemos a nova vida com o Senhor?
Romanos 8, 29, você está vendo aí? O texto diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o objetivo da sua salvação? Qual é o objetivo da minha salvação? Qual é o objetivo de Deus, através de Cristo, salvar pecadores? Moldá-los, transformá-los, para que eles sejam como Jesus. Não é uma tentativa, segundo o texto aqui e o contexto poderoso de Paulo em Romanos 8, não é uma tentativa, não é um desejo de Deus, é um projeto. Tanto é que a palavra que Paulo usa novamente no verso 29 é: nos predestinou para isso. Paulo, na sua teologia e também em Romanos, fala que o primeiro Adão, o seu pecado nos encerrou, toda a raça humana em pecado. O segundo Adão vem para poder nos proporcionar uma nova vida. E dentro dessa nova vida, o modelo de vida transformada, de pessoa que agrada a Deus e vive para a glória de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele não é apenas o Senhor e o Salvador, que é o que realmente nos reconcilia com o Pai, mas também Ele é um modelo de vida e de santidade. E esse poder sobrenatural que nos molda para sermos como Ele, vem desta obra de Cristo que nós chamamos de conversão e, portanto, essa conversão continuada chamamos de processo de santificação. É interessante lembrarmos de uma frase que muitos utilizam em momentos de evangelização. Deus chama você à salvação do jeito que você está. Porém, Ele não deixa você no mesmo estado pecaminoso, odioso, rebelde que você está. Ele quebranta você, Ele tira você da posição de exaltação e da pseudo-independência de Deus para a realidade da dependência do Senhor e, portanto, confiança nele. Essa predestinação para sermos conforme a imagem de Cristo tem como essência principal ou forma principal de isso ocorrer exatamente humildade. Repito, humildade, única virtude que nos capacitará a sermos como Cristo. E esse é o propósito de Deus. Talvez no nosso primeiro estudo os irmãos vão lembrar, aqueles que participaram, se não você pode dar uma olhada aí 3 quartas-feiras atrás, você vai ver o nosso início do estudo do orgulho e a humildade, onde eu citei o seguinte, que sem humildade, para nós podermos entender por que humildade é o processo indispensável, é a vivência, é a atitude indispensável para sermos verdadeiros cristãos, eu citei várias questões que provam isso. Sem humildade, nós não conseguimos nos aproximar de Deus, claro, continuaremos achando que somos independentes dele. Sem humildade, não amaremos a Deus de uma maneira plena e completa. Sem humildade, não vamos poder testemunhar de Cristo de uma maneira eficaz. Sem humildade, não amaremos nem serviremos aos outros, vamos querer ser amados e ser servidos. Sem humildade, não vamos liderar de forma como Deus quer, vamos liderar de uma maneira dominadora, ou querendo a paparicação e o louvor e a exaltação dos outros sobre nós. Sem humildade, não comunicaremos apropriadamente. Não vamos falar da palavra do Senhor corretamente. Vamos até nos orgulhar disso. De novo, o pecado, o problema do pecado do orgulho. Sem humildade, não conseguiremos resolver conflitos. Claro que não. Porque sempre acharemos que em qualquer tipo de conflito estamos certos. Ou que somos tão bons que nunca entramos em conflito. Nada mais enganoso esse tipo de pensamento. Vivemos num mundo caído, estamos sempre em conflito, mas a graça transformadora de Cristo em nós nos dá humildade, então podemos nos arrepender, podemos pedir perdão
e perdoar. Essas coisas são fruto da humildade. Por isso que sem humildade não saberemos lidar corretamente com os pecados dos outros. Não, vamos sempre achar que os outros não prestam. Se os outros não prestam, nós somos melhores que os outros. Isso é a vida sem humildade. Sem humildade, nem saberemos resistir ao nosso próprio pecado. Então, em resumo, eu já havia passado para os irmãos que sem humildade não seremos os crentes que Deus quer que sejamos. A humildade, a vivência humilde é o cristianismo. Não quero ser reducionista, não quero que você interprete mal, mas eu quero que você entenda que o que a palavra de Deus quer nos ensinar, e é algo que ao longo de toda a vida cristã nós temos que buscar e viver, e o propósito de Deus, como eu já li em Romanos 8, 29, é esse, nos moldar para sermos conforme a figura de Cristo. Então você, meu irmão, minha irmã, e todos quantos o Senhor quiser evangelizar e salvar, o projeto dele para a sua vida e para a minha vida é vivermos de maneira humilde, e isso vai gerar conflitos com a essência, a base de tudo aquilo que nos faz pecar. E a essência, ou o que dispara todos os nossos pecados, a raiz pecaminosa por excelência, é o orgulho. Perdão, é o orgulho. Por exemplo, eu fiquei aqui orgulhoso, achando que eu ia completar a frase sem dar uma respirada. Então, não, tem que ser humilde, eu não tenho essa condição. Então, a gente para, respira. A essência de todo o nosso pecado é o orgulho. E isso é bem difícil de admitir, irmãos e irmãs. Você quer descobrir qual é o grau ou a profundidade do seu cristianismo, da sua fé? É simples. É proporcional a quanto de orgulho você não tem. Porque quando você fala que você é humilde, pronto, não tem mais humildade. Tim Keller, pastor presbiteriano lá nos Estados Unidos, ele tem uma frase muito interessante, que a humildade, ela é algo que se alguém percebe que ela existe, ela desaparece. Você não exalta a humildade. O orgulho pede exaltação. A humildade é quebrantamento. A humildade é o reconhecimento de que precisamos de Deus, de que somos pecadores, de que nós não nos bastamos, de que podemos e devemos mudar de opinião quando não há certeza se aquilo que queremos fazer, pensar e agir tem como base aquilo que agrada a Deus. Por isso, em resumo, repito, sem humildade não seremos os crentes que Deus quer que sejamos. Muito bem, adentrando àquela ideia que eu disse para os queridos, que no texto do Novo Testamento, que foi escrito originalmente em grego, a palavra grega para humildade diz respeito a uma mente humilde. Uma mente humilde. Exatamente, perguntaram para mim qual o slide que eu estou, Efésios 4, é o texto que nós vamos entrar. Agora nós vamos poder projetar, é isso aí? Que maravilha! Vocês estão vendo, queridos? Os nossos irmãos aqui da transmissão, o Nelsinho está coordenando lá, o João Felipe está aqui. Projetou? Muito bem. Esse texto eu quero relembrar para os queridos. Efésios 4, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está rogando, e esse rogar, na verdade, é um imperativo, é uma ordem para crentes. Qual é o tipo de padrão de vida de crentes?
se revestir ou viver de modo digno da vocação que fostes chamados. Essa chamada para sermos cristãos, o poder transformador da salvação, da conversão em nós, somos resgatados por Deus para viver de uma forma. Qual é esse modo digno? A primeira parte que Paulo coloca em Efésios 4, 1 e 2 é com toda a humildade e, evidentemente, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É interessante você verificar essa sequência, e Paulo várias vezes, em outras cartas, ou mesmo na carta aos Efésios, ele chama que nós devemos viver o cristianismo da maneira correta. E veja a ligação: humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros, no sentido de dar apoio, companheirismo, estar junto, isso demonstrando o amor, o mesmo amor que fomos alcançados pela graça de Cristo. Repara que isso aqui envolve, meus irmãos, relacionamento filial, que tem a ver com aquele que sabe que faz parte de uma família, que depende de um Pai eterno e, portanto, tem um relacionamento com Ele, que não é independente, mas é dependente de Deus. Essa chamada que Paulo está se referindo aos irmãos de Éfeso era exatamente o mesmo tom que, na verdade, toda a Escritura nos diz sobre o que significa sermos crentes. Não significa ser crente apenas ler a Bíblia ou nos reunirmos como igreja ou apenas falarmos com Deus em oração. Em resumo, alguns rituais religiosos. Ser um cristão de fato é viver um comportamento e um caráter transformado por Deus, que se submete à vontade de Deus. Aonde não há espaço para a independência de um gênio ruim, a independência de que minha posição é que está certa e pronto, final. É claro, eu estou me referindo a quando a nossa certeza se baseia em nós e não em Deus ou na palavra de Deus. Por exemplo, podemos ter certeza diante do mundo pecaminoso que, infelizmente, aqueles que continuam vivendo para si nos seus pecados, eles estão continuando a caminhar rumo à condenação eterna para ir ao inferno. Isso podemos ter convicção dessa triste realidade. Mas também podemos ter convicção da verdade que se o Evangelho é pregado e o Espírito Santo toca nesses mesmos corações pecaminosos e eles se arrependem, eles são salvos. E o Senhor Deus molda a vida deles de arrogantes pecadores a humildes servos de Deus. Se nós não vivermos como cristãos o modo digno da chamada salvadora que Cristo nos dá, nós não somos verdadeiros. É viver o que cremos. Isso não faz parte de uma super, hiper espiritualidade. Isso deve ser encarado por todos os cristãos como algo padrão. Eu preciso viver, eu não posso ter só um evangelicalês, uma linguagem, palavras evangélicas, eu ouço músicas evangélicas, eu me visto de maneira evangélica, eu tenho costumes evangélicos, mas o meu íntimo não está transformado e eu, portanto, não decido, não vivo, não falo, não tomo decisões que mostram minha total dependência de Deus e, portanto, um coração quebrantado, humilde, que sabe que Deus é o Senhor e você é o servo. Que Ele tem tudo e pode tudo e eu dependo dEle. Ele é o Senhor, Ele manda em mim. E eu me alegro nesse senhorio e louvo ao Senhor porque realmente o entendimento de vida terrena e a possibilidade de vivermos na vida eterna só vem porque realmente eu não sou o fim em mim mesmo.
não sou determinante, não evoluo por mim mesmo, não. Careço de Deus, dependo de Deus e maravilhosamente Ele quis se revelar a nós, salvar-nos, libertar-nos dessa escravatura que o pecado faz. Muito bem, então cristãos verdadeiros são chamados a viver, primeiro item, com toda a humildade e mansidão. Ok? Vamos avançar então? Não dá para avançar ainda? Nós vamos... as questões técnicas estão sendo ajustadas now, irmãos, agora. Muito bem. Eu quero mostrar para os queridos que a importância da humildade é tão grande. Isso. A importância da humildade é tão grande que a humildade ela pode ser chamada a primeira bem-aventurança cristã. E, na verdade, é a humildade de espírito. Né? Deixa eu testar aqui Talvez o conector está muito baixo, por isso que eu não consigo usar aqui o nosso controle remoto. Né? Deve ser isso mesmo. Muito bem, mas os irmãos estão vendo aí a tela, não estão? Estão vendo? Maravilha. Então vamos lá, mesmo você já vendo tudo, eu quero lhe explicar o que está aí. Um pastor do passado, chamado William Barclay, ele diz que a humildade provém de 3 coisas, olha que interessante. Primeiro, a humildade vem do conhecimento que temos de nós mesmos. Quem sabe que veio do pó, é pó, e voltará ao pó, não pode ser orgulhoso. Nós só temos esse conhecimento porque Cristo nos converte e mostra para nós. Por que você precisa ser salvo? Ser salvo do quê? Do seu pecado. Mas por que o pecado é tão horrível? Porque ele condena você ao inferno. Porque você, na sua pecaminosidade, ofende a Deus. Com a sua pecaminosidade, você ofende a Deus. E enquanto você não compreende, pela ação sobrenatural do Senhor, que você é um pecador e só Deus pode, em Cristo, resolver isso, você continua orgulhoso. Então, se eu não creio que preciso ser salvo, se eu posso tocar minha vida do jeito que eu acho melhor, porque a vida é minha e não tem Deus, se eu aniquilo a ideia de Deus, então só existe a mim mesmo, então eu sou o absoluto. E a vida é um resumo de que eu nasci, apareci aí, vou crescendo, vou curtindo a vida, vou envelhecer, morrer e pronto. Então vamos aproveitar o máximo conforme os meus padrões. Isso exatamente que é o engano de todo ser humano. Por isso que humildade vem em primeiro lugar do conhecimento que temos de nós mesmos. Nós viemos do pó, somos encerrados em pecado, voltamos ao pó. Nós fomos feitos por um Deus santo, justo e bom. Temos a bênção de poder compreender toda essa existência e até as consequências dos nossos erros através desse Deus. Então, uma pessoa que sabe, que tem esse conhecimento de si, não pode ser orgulhoso. Nos impulsiona a vivermos como ele viveu, a crermos através dele em todo o ensino e na profundidade e podermos praticar a palavra do Senhor. Então, eu preciso ser humilde, reconhecer o quanto eu preciso de Cristo, o quanto pecados, eu preciso reconhecer minhas falhas, eu preciso entender que sim, posso decidir errado e, portanto, eu creio no poder de Cristo me tratar, me moldar, me fazer mudar de direção e decidir fazer a vontade de Deus. Então, você precisa ser humilde.
E em terceiro lugar, a humildade provém da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. E já falei isso desde o início, né? Não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Cristo. E essa frase que Barker colocou, eu acho ela fantástica. Veja, nosso dinheiro, saúde, amigos não podem nos valer, não podem ser o nosso porto seguro absoluto. Não podemos pensar a respeito de nós mesmos além do que convém nem a quem. Eu quero projetar esse texto, se o João Felipe nos ajudar aí, é Romanos 12, verso 13. Romanos 12, aliás, verso 3. Romanos 12, verso 3. Romanos 12, 3. Preste atenção. O que o texto aqui vai nos ensinar é exatamente isso. De mim mesmo, além do que convém, nem a quem. Não posso criar uma imagem falsa sobre mim mesmo. E o verdadeiro reconhecimento de quem eu sou diante de Deus é uma libertação. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que moderação? Porque toda a nossa exaltação, portanto orgulho, além de ser pecaminoso, cria algo mentiroso sobre nós e algo mentiroso sobre o que entendemos em relação a Deus. Então, isso nos engana. A vida com Deus é uma vida sem engano. E mesmo quando você acha, mas é chocante, quando você conhece o Evangelho, conhece a Deus, primeira coisa você descobre que é um pecador, mas veja quem eu sou. Recentemente, toda a opinião pública brasileira ficou chocada com um senhor desembargador, não é? Que deu a famosa carteirada num pobre policial que estava cumprindo seu dever, multando aquela pessoa porque não estava utilizando máscara nesse período de pandemia, aonde ele estava andando e era proibido, é proibido. E esse desembargador simplesmente, você pensa que está falando com quem? Queridos, isso não é só a questão cultural brasileira, a questão de abuso de autoridade, isso é maior, é fruto do nosso orgulho. É fruto de nós de querermos criarmos uma imagem de que estamos acima da lei, acima de tudo. Aliás, a base de corrupção, a base da mentira, do engano, vem exatamente do orgulho. Eu tenho poder de conquistar, de adquirir o que eu quiser. Ok? Eu estou vendo o item 3, por isso que eu pedi para nós lermos Romanos 12, e no finalzinho aí do item 3, nessa caixinha cinza, vai aparecer aí para os irmãos agora, existe uma pequena frase, e a frase diz assim: Cristo é o exemplo máximo de humildade, ele a si mesmo se esvaziou. Por que Cristo, biblicamente, é colocado como exemplo de humildade? Vamos relembrar o texto que fala exatamente disso, e o João Felipe vai projetar para nós. O apóstolo Paulo, ele fala isso para nós em Filipenses capítulo 2, verso de número 5. É interessante que a ordem de Filipenses 2, 5, nós vamos ler 5, 6, 7 e 8. Versos 5 a 8 de Filipenses 2, a ordem que ele dá é uma ordem para que os crentes, os verdadeiros crentes, imitem a Cristo. A última frase que eu mencionei é: Cristo é o exemplo máximo de humildade. Por quê? Porque ele a si mesmo se esvaziou. A humildade de Cristo não diz respeito, em primeiro lugar, porque ele morreu na cruz por pecadores. Não.
o esvaziamento ou a humilhação de Cristo, e essa palavra se torna mais pesada do que a palavra humildade, não é verdade? A humilhação de Cristo não foi ele morrer na cruz como um malfeitor por pecadores que não mereciam e não merecem a salvação. A humilhação de Cristo, e é isso que Paulo vai relatar aqui, começou bem antes. Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A ordem aqui é de Paulo para crentes. Tenham o mesmo sentimento, portanto, a mesma disposição mental e atitudes como Cristo fez. O que Cristo fez? Verso 6 de Filipenses 2. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, ele é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, Cristo é Deus, segunda pessoa da Trindade é Deus, e ele pensou assim, não, eu vou continuar sendo Deus aqui, eu vou agora me limitar a uma figura humana para salvar pecadores que não querem nada comigo? E de fato é verdade. Olhe o mundo ao redor, não é? Você sabe o que é a raça humana. Mentimos, enganamos, ok? Eu sei que você vai tirar aí uma lista, um currículo vitae gigantesco de execuções maravilhosas e conquistas brilhantes da sociedade humana ao longo da história humana. Mas também você vai ver as desgraças humanas, o que temos feito com o planeta, com a vida do próximo, não é? Como somos negligentes, até conosco mesmo e com os outros. Cristo quis não pensar que ele era Deus e, portanto, querer morrer por quem não merece. Ele não pensou isso, é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está afirmando que antes a si mesmo se esvaziou, verso 7. Como Cristo começou a se esvaziar? A humilhação de Cristo começou quando ele se diminuiu da posição de Deus e tomou forma de servo, obedecendo a ordem do Pai, se entregando, tornando-se em semelhança de homens, como nós, porém sem pecado, e reconhecido em figura humana. Olha o verso 8 de Filipenses 2. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, Cristo é o exemplo máximo de humildade, porque ele se esvaziou desde a sua glória. É claro que a culminação dessa humilhação, desse exemplo real de humildade, foi entregar-se por pessoas que não valiam a pena. Para você ver como Cristo, nosso Senhor e Salvador, é o nosso exemplo, é o nosso guia e de fato ele nos dá poder para vivermos como ele viveu em obediência a Deus. Um exemplo é que na mesma carta lá de Efésios, nós não vamos abrir agora, você vai lembrar que quando Paulo fala do relacionamento conjugal de um homem com uma mulher, ele coloca que o casamento terreno de um homem com uma mulher reflete o casamento de Cristo com a igreja. E quando ele fala do papel da esposa e do esposo, em Efésios 5:25, por exemplo, como que um marido deve seguir, um marido cristão, seguir o seu papel correto, como agrada a Deus, de esposo? Ame a sua mulher como, isto é, semelhante Cristo que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, eu sigo o exemplo de Cristo, da humildade de liderar a igreja de maneira serva. Cristo se entregou. E é muito maravilhoso pensar nessa questão que Cristo se entregou para pessoas que iriam formar a sua igreja, pessoas perfeitas, santas? Não, pessoas rebeldes, pecaminosas, pessoas que se prostituíam com o seu próprio pecado.
E ele se entregou para poder salvá-las. Ele não esperou essas pessoas melhorarem ou serem conforme a imagem que ele queria, mas sim se entregou para que elas se tornassem assim. Aliás, tanto como exemplo, relembrando esse texto de Efésios 5, por isso que casamentos que duram, como a Bíblia diz, somente são casamentos feitos debaixo dos moldes da palavra de Deus. Qualquer outro molde não vai durar casamento nenhum, é uma balela, é uma mentira. E até tem crentes que na nossa atual sociedade fica com medo do politicamente correto, dane-se o politicamente correto. Casamentos verdadeiros, vida que agrada a Deus, é somente pelos princípios da palavra. E isso você não tem poder em você mesmo para executar, mas Cristo dá isso para você quando você, em primeiro lugar, reconhece que você é um pecador e depende de Deus, e que Cristo te salva, e que você não é suficiente em você mesmo. Agora, Deus é. E exatamente é isso, concluindo aí, voltando a esse slide das 3 partes do Barclay, né, do William Barclay, está projetando aí, João, para os irmãos verem, olha lá. Então, por isso, esses 3 pontos. A humildade vem do conhecimento que temos de nós mesmos, do confronto da nossa própria vida com a vida de Cristo à luz das exigências de Deus e, por fim, da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. E olhando Cristo, como a Bíblia nos mostra, o exemplo máximo de humildade. E é maravilhoso nós entendermos isso na prática. Quando você compreende que só no Novo Testamento a ideia de mente humilde é o que compõe alguns textos principais. Eu quero mostrar para vocês alguns textos bem objetivos para compreender essa mente humilde. Portanto, não é uma humildade para inglês ver, lembram dessa frase? Humildade para aparecer para os outros. Pronto, querer aparecer para os outros é orgulho, querido. Lamento. Mais uma vez estamos pecando. Na verdade, a mente humilde significa um interior, um íntimo, que foi e continua sendo transformado por Cristo. E aí esse interior humilde manifesta-se por ações humildes externamente. Vamos dar uma olhada no texto de Atos, capítulo 20, verso 19. Olha só. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo aqui está relatando como foi o ministério dele para os irmãos de Éfeso, quando lá no porto de Mileto ele chama os presbíteros e faz essa reunião de conselho, e ele declara como se fosse um relatório ministerial. E ele diz que serviu ao Senhor com toda a humildade. A mente dele, esse é o que o texto original significa, a mente dele estava humilde. E como isso foi comprovado? Porque ele sofreu, tanto é que teve lágrimas e provações, porque ele sofreu ciladas dos judeus, daqueles que não queriam que ele proclamasse e ensinasse corretamente àqueles gentios de Éfeso a palavra do Senhor. Percebe que coisa interessante? Se submeter à vontade de Deus, mesmo com custas, mesmo com pagar um preço de dificuldade, somente pessoas humildes, somente crentes que se submetem a isso porque sabem que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus é melhor. E isso caracteriza o serviço com toda a humildade. Se você olhar agora Filipenses 2, verso de número 3. Filipenses 2, 3. Agora apareceu aí o texto. Olha só a ordem. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo. Vou me juntar com aqueles que concordam com a minha opinião. Quando a exaltação é da sua opinião, então o corporativismo não é benéfico, ele é maléfico. Então o partidarismo o partidarismo que cria divisões, contendas e não unidade de tratamento,
É o partidarismo fruto, portanto, do orgulho, não é humildade. Por isso que Paulo está ordenando aos irmãos filipenses: nada façais por partidarismo, ou, a outra palavra, vanglória. Uma glória inútil, vã, porque me exalta e não exalta a Deus. É inútil, porque é uma exaltação não verdadeira. Nós não devemos ser exaltados. Cristo, sim. Fomos feitos para o quê? Para a glória de Deus. Se a glória não é dada ao Senhor, então, para quem está sendo levada essa suposta glória, é uma mentira. Essa pessoa não tem que receber. No caso, nós mesmos. Então, Paulo está dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha o contrário, mas por humildade. E como eu vivo, na prática, o cristianismo na humildade? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe como é que a gente resolve brigas e discussões familiares? Pensa numa família, tem filhos, tem irmãos, e esses irmãos, quem é pai e mãe de crianças, de 2 crianças, 3 crianças, né? E quando elas são pequenas, elas muitas vezes não brigam. Muitas vezes crescem, ficam adultas e ainda discutem, brigam, não é? Muito bem. Sabe como é que você precisa entender que não tem discussão, não deve ter discussão, não tem que ter briga? Crentes que se brigam, que brigam, casais crentes brigam, chegam até a se divorciar, acabar com o casamento. Você quer realmente que isso não mais aconteça, porque é vontade de Deus? Entenda isso. Não faça nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Como? Considere o outro superior a você. Essa pessoa pode me ajudar, essa pessoa pode me ensinar. Sabe a coisa mais ridícula para um cristão? É achar que ele sabe tudo. E não há espaço para ele poder se enganar e aprender com o outro. Sabe o que tem destruído igrejas? E não é só agora, por causa de pandemia, isolamento, não, desde sempre. O que tem quebrado crentes, assassinado a fé de muitos cristãos, é exatamente não fazer o que Cristo fez. Cristo considerou o nada como sendo a razão dele se entregar para a glória dele. O nada somos nós. Ele não tinha que fazer isso, e ele fez. Ele perdoou todos os meus pecados. E nós muitas vezes ficamos brigando entre nós crentes para não dar o braço a torcer de que, olha, realmente eu pequei contra você, me perdoe. Aliás, eu não sei se vocês, meus queridos irmãos, eu imagino que sim, devem ter ouvido falar de uma sessão de um tribunal de justiça, não me lembro agora de onde, também nem quero mencionar o nome ou o lugar, graças a Deus que eu esqueci, mas você deve, até hoje vindo para cá, numa certa rádio, o comentarista falava disso. Estava lá tendo uma sessão em videoconferência e parece que um funcionário de um juiz, um desembargador, esqueceu de desligar o microfone e ele falou mal da juíza que estava ali tratando de uma situação. Falou mal, xingou um palavrão. E aí, depois de uma semana, é que houve uma instalação de um processo disciplinar contra esse funcionário, essa pessoa. E o que essa pessoa fez uma semana depois? Ela mandou lá um documento pedindo desculpas. Você já tem percebido isso? No mundo, na sociedade mundana sem Deus, se pede desculpas. Isto é, eu não tenho culpa. Ninguém pede perdão. Pedir perdão é admitir, eu errei, eu sou culpado. Lembra daquele desembargador que eu falei agora, e você já deve ter ouvido também a história, aquele que deu a carteirada no pobre policial civil lá? Pois bem, depois de um tempão, ele pediu desculpas. Realmente, somente aquele que entende que é pecador, porque reconhece quão santo e poderoso é Deus, pede perdão a Deus. Porque é humilhado pelo seu próprio pecado. E aí começa o processo dele se tornar humilde.
E aí ele vai começar a reconhecer o outro superior a si mesmo. Avança comigo aqui, porque o nosso horário está indo para Colossenses 3, verso 12. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, veja, você deve se vestir, quer dizer, ter uma ação completa que envolve toda a sua vida, porque você é um eleito de Deus, Deus elegeu você. Você que é um santo, portanto separado para Deus, alguém que é amado de Deus, como é que você em toda a sua vida deve se vestir? Quando você veste uma roupa, as pessoas veem, não é? A roupa cobre o seu corpo. Então a ideia é essa, se revestir e todos ao redor vão ver. O que eu devo me vestir? De afetos ternos, né? Em português a ordem certa seria isso, afetos ternos de misericórdia. Misericórdia é consideração para com o outro, é compaixão. Ternos afetos ou afetos, ações, atitudes ternas, amorosas, de bondade, não de mal, não de puxar o tapete, não de falar mal da pessoa, de bondade. E aí a nossa palavra-chave, de humildade, afetos amorosos, ternos, de humildade, de mansidão, não de briga para deixar que eu resolva, não. Isso é um grande pecado nosso. E, além de tudo isso, paciência, longanimidade. Nós esquecemos que, enquanto estaremos vivendo nesse mundo aqui, esse mundo ele está deteriorado pelo pecado. O mundo perfeito, o novo céus e nova terra só virá quando Cristo Jesus voltar. Por isso que ansiamos. Não ansiamos querer fugir dessa realidade, no sentido de que essa realidade caída é o campo de batalha, é o palco para podermos falar que existe um Senhor e Salvador, que pode e vai transformar essa realidade. E isso vai acontecer e todo olho o verá quando ele voltar. Essa é a real. A real não é se o governo vai acertar, se a Covid vai embora, ou o que vai acontecer com o PIB do país, ou quando as empresas vão voltar ao lucro XYZ. Aliás, eu ouvi de funcionários de uma grande empresa que se localiza na cidade de Mogi, uma grande empresa com um nome bem, uma multinacional, que eles estão ganhando rios de dinheiro nesse período. Que coisa, não é? Bom, enfim, a seriedade, a verdade é exatamente porque o nosso Deus é o Senhor. Nessa vida terrena, nós teremos lutas e dificuldades. E, portanto, a nova vida que Ele nos chama a nós nos revestirmos e realmente aplicarmos na prática a transformação que Cristo nos dá, é como esse Colossenses 3,12, esse texto nos diz. Afetos que demonstram misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Aliás, atitudes essas que, através de Cristo Jesus, Deus teve em relação a nós mesmos. E o último texto que eu quero mostrar para vocês é 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. João, acho que você vai ter que me ajudar aí por... apareceu. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são... Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Repara que no final, para a gente terminar com esse texto, 1 Pedro 5,5 aí, o final é a ordem que dá base tanto para as ações dos jovens, para com os mais velhos e em relação a todas as pessoas, uns para com os outros. Qual é a base? O porquê?
o porquê que jovens devem ser submissos aos mais velhos, o porquê que no trato de uns para com os outros vistam-se de humildade. Por quê? Deus resiste aos soberbos. Esse é o ponto. Esse é o nosso problema. É aí que nós precisamos atacar. Soberbos são resistidos por Deus. E, portanto, eles serão extirpados da graça salvadora. E não pode isso ser nomeado entre nós, entre o povo salvo. Deus resiste aos soberbos, mas e aos humildes? Ele concede graça. Aliás, ele, na ordem bíblica da salvação, ele concedeu graça para você se tornar humilde e para você se manter humilde, ele continua dando cada vez mais graça. Meus queridos, nós vamos ao longo das quartas-feiras continuar estudando com profundidade sobre do orgulho à humildade. Na verdade, nós ainda estamos com todos esses últimos 4 encontros arranhando a superfície desse estudo. Eu quero pedir que você, com muita oração, com dependência de Deus, acompanhe a gente nos estudos, volte, utilize dessa ferramenta, já que está gravado no nosso canal do YouTube, youtube.ipos.org.br, veja novamente os estudos, você pode baixar, até querendo tirar lá do canal do YouTube, baixe no seu celular, computador, veja, é imprescindível estudarmos a palavra de Deus nesse ponto, ok? Nosso horário está se fechando agora, 21 horas em ponto. Eu quero orar por você, agradecer a sua presença e rogar que, em nome de Jesus, na próxima quarta-feira você esteja conosco. Vamos orar? Ó Deus, abençoa esse povo que através da internet está hoje conosco, que de fato a Tua palavra, pelo Teu Espírito, tenha adentrado aos corações dos irmãos, apesar das minhas limitações, mas na confiança desse mesmo Santo Espírito, que o Senhor tenha iluminado e faz-nos praticar essa Tua vontade. É nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe cada um dos queridos e, por favor, nos acompanhe, cultos matutinos e a nossa escola dominical toda online, no domingo às 9 da manhã e na sequência as aulas para as crianças, para os jovens, para os adultos, tudo online no nosso mesmo canal. À noite continuamos online, mas presencialmente, como eu falei no início, na nossa abertura do estudo de hoje. Que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós e firmar a nossa fé nele. Tenha um restante de noite abençoado e um restante de semana na companhia de Deus. Deus os abençoe.